Olá, queridos. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Fiz uma grande mudança de residência. Fui para um lugar a 3.000 quilômetros de onde eu morava, a mais de 3.000. E agora eu já estou estabilizado em minha nova residência e por isso estou retomando essas lives que eu faço com vocês. Um prazer enorme trazer alguns ensinamentos da Palavra de Deus, da Bíblia para todos. E eu espero que seja de ajuda, como é de ajuda para mim. Antes de falar, medito no que eu vou falar. Isso também é importante para mim e para a minha vida. E eu espero que seja para você também. Um prazer muito grande. E nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Infelizmente o Brasil já foi embora. Mas a Copa continua com jogos muito bons. E dentro daquilo que eu posso, eu assisto os jogos. E tem sido também fonte de ensinamento para mim. E com base na Copa do Mundo, eu quero trazer essa meditação que é assim: quando perder vale mais do que ganhar, né? Vale mais do que ganhar. As derrotas na Copa do Mundo são algo a ser observados. Veja, são 48 seleções, só uma vai ser campeã. Isso significa que 47 seleções vão experimentar esse negócio chamado derrota. É muita coisa, não é? 47, só uma não vai experimentar isso, a campeã. E há derrotas na Copa do Mundo que são derrotas bravas, heróicas, de gente que luta, mas pelas circunstâncias não deu. Por exemplo, o Cabo Verde, que foi a grande sensação dessa Copa, mas também tivemos o Paraguai, né? Derrotado, mas heróico, foi lá e conseguiu, o Marrocos e outros países também. Há uma derrota, foi doída demais para nós, que foi a do Brasil. Um time que não se preparou para essa Copa, só no terceiro jogo da Copa que o treinador descobriu qual era a equipe dele. Veja, no terceiro jogo da Copa. Então, e um time que não lutou, medroso, entregou a bola para o adversário, no caso a Noruega, e diz: vocês ficam com a bola aí, eu vou ficar só me defendendo. Horrível. Mas passou e perdemos. Agora, você sabe, sim, outra coisa, tanto um time quanto qualquer pessoa cresce mais na derrota do que na vitória. Na vitória é a consumação de um trabalho que vem sendo feito. Isso é ótimo. Mas quando você, ou o time, ou o que quer que seja, é derrotado, isso faz você pensar o que é que você precisa mudar. O que é que você precisa melhorar. Para que depois você se torne um vencedor. Então, há derrotas que valem mais para uma pessoa, para um time, ou o que quer que seja, que valem mais do que vitórias. Claro que todo mundo busca a vitória. Isso é óbvio, e assim devemos ser na nossa vida pessoal também. Mas não desprezemos as derrotas. Elas têm algo a nos ensinar. E eu quero trazer aqui 2 textos da Bíblia que falam sobre essa questão. O primeiro é do nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos 8:35, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Veja, o lance do perder, ganhar. Então Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, quem desejar, Jesus não diz que ele ganha, ele deseja. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. O que é esse ganhar a vida? Aí é aquele negócio que as pessoas entendem que é vitória, a sociedade, né, entende que é vitória. Que é ter muito dinheiro, que é ter muita fama. E agora, com o advento das redes sociais, né, onde todo mundo quer ser famoso no YouTube, no Instagram, etc., TikTok, etc.,
ter muita fama, ser um influenciador de pessoas. O que é hoje o ganhar hoje para a sociedade? É você ter poder sobre os outros, poder, às vezes, de falar e os outros lhe obedecerem, ter esse poder sobre a vida dos outros. Isso, a aparência, você passar para os outros a aparência de que é uma pessoa importante, poderosa, uma pessoa assim especial, né? Uma pessoa que os outros olham e admiram, oh, aquela pessoa. Isso é ganhar, no sentido do que Jesus falou. Quem quiser ganhar a sua vida. Agora, veja, o que é que está por trás desse ganhar? Isso é importante. Está o egoísmo, o eu. Eu quero estar em evidência. Eu quero ser aclamado. Eu quero ser bem falado pelos outros. Eu quero estar na situação do poderoso. Eu. Quando Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, ele está falando de alguém que se concentra em si próprio. Ele está falando de alguém que olha para si e diz, eu sou ótimo, eu sou excelente. Aí o que é que Jesus diz? Vai perder. Vai perder. Todo mundo que buscar, que colocar a si próprio em primeiro lugar, e quando eu digo a si próprio, eu não digo só ele, às vezes a família dele, o grupinho dele, a igreja dele, o que é dele? O que é dele? O que importa é o dele, o resto não. O resto não presta, o resto está errado, o resto ensina heresia, o resto é para ser jogado fora, mas o dele, aí é o máximo. É isso que Jesus está dizendo. Quem for assim na vida, quem olhar só para si e só para suas coisas, só para os seus grupos, quem fizer isso vai perder. Diz Jesus. Vai perder. Ele está construindo, pensando que está ganhando. Pensando que está chegando lá. Jesus diz, no fim, perde. Perde. E aí não tem conserto. Mas o outro lado. Mas quem ganhar, quem perder, novamente perder, ganhar. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Veja, salvar aí tem o sentido de ganhar. Porque Jesus está no perde e ganha. Então, tem sentido de ganhar. Agora, quem é que ganha no final? Quem é que ganha? Quem perde. Quem perde durante a vida. É isso que Jesus está dizendo. Durante a sua existência, aqui nessa terra, ele perde. Agora, perde como? O que é esse perder para Jesus? Porque isso que importa. Você pode entender mal esse perder. Acho que é, por exemplo, eu vou me jogar no mundo das drogas, eu vou fazer o mal para conseguir muito dinheiro, né? Não. O que é esse perder a vida? Aí Jesus vai explicar o que é esse perder que vai ganhar, que vai salvar. Esse perder é por minha causa, Jesus. Ou seja, o perder a vida é perder por causa de Jesus Cristo. O perder a vida é porque ama Jesus. O perder a vida é porque tem um encontro, um amor, algo que a liga a Jesus Cristo. Esse é o sentido de perder a vida, de perder a existência. Então, é nesse sentido que Jesus fala acerca do perder. Agora, perder, quando diz por amor de mim, esse perder é um perder para se transformar igual a Jesus, para ficar parecido com Jesus. Então, quem perder a sua vida por minha causa é aquele que se liga a Jesus e aquele que diz assim, eu vou viver para Jesus e eu quero ficar parecido com ele. Quando qualquer pessoa, qualquer ser humano, se junta a Jesus, começa um processo de ficar parecido com Jesus. Isso se chama santificação. Então, quando perder a sua vida, é exatamente esse se parecer com Jesus. Então, esse se parecer com Jesus, veja bem, é
sem likes, ou seja, não é para ninguém ficar vendo. Esse se parecer com Jesus é sem fama. Esse se parecer com Jesus, na maior parte das vezes, é sem dinheiro, ou seja, a pessoa é pobre. Esse se parecer com, na maior parte das vezes, esse se parecer com Jesus é sempre assim. Não preciso que os outros vejam. Preciso estar com Jesus. Amar Jesus, viver Jesus. O que me importa é uma pessoa para que eu me pareça com ela. Essa pessoa é Jesus, porque eu amo Jesus. Ama Jesus. Jesus se tornou a fonte, a razão do seu amor. Legal. Agora Jesus diz outra coisa também. Esse que perde, ele perde por minha causa e pelo Evangelho. E pelo Evangelho. Porque é Jesus e o Evangelho de Jesus. Veja bem, Jesus é algo que todo mundo... 99% das pessoas falam bem. Eu sou de Jesus, eu gosto de Jesus, eu sigo Jesus, eu amo Jesus. Eu sou de uma religião que tem Jesus como principal, né? Como Senhor, como Deus. Então, todo mundo fala bem de Jesus, todo mundo gosta de Jesus, vamos dizer assim. Agora, a questão é, vive a vida que Jesus ensinou? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. Não é saber o que eu mando, é fazer o que eu mando. Se fizerdes, vós sereis meus amigos, discípulos. Quando Jesus diz, por amor de mim e por amor do Evangelho, Jesus diz o seguinte, você me ama como uma pessoa, mas você só pode amar como uma pessoa se você viver meu Evangelho. Porque eu posso falar bem de Jesus, eu posso até gostar de Jesus e ser um criminoso, e viver na malandragem, e prejudicar os outros, e fazer mal para os outros. Mas aí eu chego e digo, não, eu gosto demais de Jesus, Jesus é uma pessoa fantástica. Você está entendendo? O que Jesus está dizendo é, você me ama e você ama meu Evangelho, e você pratica meu Evangelho. E qual é o Evangelho de Jesus? Qual é a base desse Evangelho? Amor a Deus, sobre todas as coisas, e amor ao próximo. E aí que está a grande questão. Amar a Jesus implica em amar o próximo, em amar as pessoas. Agora, não, esse amar não é só aquele sentimento platônico, eu gosto de alguém. Não, amar é ajudar, amar é estar junto, amar é conversar, amar é abençoar, amar é aconselhar, é estar junto com o outro, é ajudar o outro. É estar próximo ao outro. Esse é o amar o Evangelho. Amar o Evangelho não é você dizer, eu amo a Bíblia e eu leio a Bíblia todos os dias. Sinto muito. Isso não é perder a vida por causa do Evangelho. Isso não é. Perder a vida por causa do Evangelho é você gastar sua vida em prol dos outros. Em prol dos outros. É você gastar sua vida abençoando os outros. Ora, o que isso significa? Significa que quando eu perco minha vida por amor a Jesus e ao Evangelho, ou seja, às outras pessoas, eu amo as outras pessoas, eu estou rompendo o meu egoísmo. Eu estou saindo de mim e indo ao encontro do outro. Quer este outro seja Deus, quer este outro sejam as pessoas humanas e a natureza também. Toda a natureza. Mas eu estou saindo de mim e indo para o outro. E isso é perder a vida por causa de Jesus e do seu Evangelho. É ir ao encontro do outro. Portanto, se você é daquele que, eu leio a Bíblia, eu sei a Bíblia todinha, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço minhas orações, e eu fico aqui dentro da minha casa, e eu não quero nem saber dos outros, porque são ímpios, pecadores, gente condenada, eu não quero saber desse, sou eu sozinho com Deus. Não é possível. Quando você perde sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho, você se doa às outras pessoas. Você rompe seu egoísmo para se tornar uma pessoa generosa,
para se tornar uma pessoa bondosa, para se tornar uma pessoa amiga dos outros. E não é amiga, bondosa, generosa só dos seus grupos, não. É só da minha igreja. Não, é todos. Você ama todos. Todas as pessoas, mesmo aqueles que são de grupos antagônicos ao seu. Você ama também essa gente, você também ajuda, você também conversa, você também chega junto para ajudar. É isso. Isso é perder a vida por causa do Evangelho de Jesus, por causa do próprio Jesus. Aí você vai ganhar. O outro texto que outra coisa, este tipo de perdedor é o vencedor. É ele que vai salvar a sua vida, é ele que vai ganhar a sua vida. Portanto, salvação não é só você se batizar numa igreja. Salvação não é só você levantar a mão no momento lá de apelo para aceitar Jesus. Salvação é você viver em prol dos outros, é você perder a sua vida em prol das outras pessoas. Isso é salvação. Isso é salvação. O outro texto é Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, aí é Paulo, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ou seja, Paulo diz, eu quero perder todas as coisas para ganhar o conhecimento da sublimidade de Jesus Cristo, meu Senhor. Aí está a palavra de um perdedor. Eu perdi todas as coisas. Para quê? Para ganhar Cristo. Para conhecer Jesus. Para ser como Ele. Assim como Ele cuidou dos pobres, eu também quero cuidar dos pobres que eu puder. Assim como Ele amou os desamparados, eu também serei o amparo de todas as pessoas que necessitarem e que eu puder. Eu quero conhecer a Cristo. Gente, esse conhecer aqui de Paulo não é conhecer teórico, não é conhecer de ler a Bíblia só. Eu sei quem Jesus foi porque eu li muita Bíblia. Não é só isso. Isso é nada. Esse conhecer aqui é o conhecer de viver Cristo na sua vida. Por isso que ele diz, perde tudo para conhecer a sublimidade de Jesus Cristo, meu Senhor. Ou seja, aquele que comanda a minha vida, aquele que diz os seus mandamentos e eu obedeço, aquele que me orienta, aquele que me ensina a viver, aquele a quem eu quero me tornar parecido. Então veja bem, quando ele fala, eu quero conhecer, eu perdi tudo para conhecer a Cristo. Ele tá dizendo a todos nós que a forma da gente perder tudo e conhecer a Cristo é nos tornando íntimos de Cristo no nosso viver. É replicando Cristo na maneira como eu sou, na maneira como eu vivo, na maneira como eu lido com as coisas, na maneira como eu lido com os outros. É isso. É replicando Cristo. Conhecer a Cristo. Agora, não é possível conhecer a Cristo e valorizar o mundo. Não. Ou as hierarquias do mundo, ou a simplicidade de Jesus Cristo que me leva ao encontro com o outro. Ou uma coisa ou outra. Eu não posso reter uma coisa, ou eu perco tudo por causa de Jesus, ou então eu perco Jesus e fico com o resto. Conhecer, se tornar um perdedor nessa vida, conforme Jesus, amando Jesus, pregando o seu evangelho e vivendo a sua vida. É isso que importa. Deus abençoe você. Prazer em te ver de novo aqui.